pessoas que têm o dinheiro para dar entrada num imóvel e se sentem em dúvida a partir dessa conversa. Eu dou entrada no imóvel e me endivido ou eu invisto num fundo imobiliário e a partir do rendimento, a partir, enfim, lembrando mais uma vez que a gente está falando de uma coisa a longo prazo, né? Eu deixo para mais para frente essa decisão. Dá para comparar as duas coisas? Como é que vocês colocariam isso? Eu tenho... Quer? Vai lá, depois eu complemento. Esse é o assunto mais espinhoso que existe. bem espinhoso. E eu tenho uma saída fácil para isso daí. Que bom, a minha não era fácil. A minha é bem simples. Do ponto de vista matemático, invariavelmente você vai para fundo imobiliário. Ponto de vista matemático. Mas do ponto de vista psicológico, comportamental, senso de ninho familiar, de conjunto familiar, a decisão está em outra camada. Claro. Você não pode ser só racional na hora que você está com a sua família decidindo o que você vai fazer. Tem uma série de subjetividades que nos afetam ali, né? Exatamente. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? É uma decisão familiar. Ele não vai perguntar e não vai achar a resposta no fórum da Band News. Porque ele vai ter que sentar com a família. Todo mundo quer a solução, não né? Vai quer ter assistir a solução. aqui. Mas eu queria dar um conselho. Só para concluir o raciocínio. Então, eu acho que você tem que estar com essas questões familiares resolvidas para que você possa avançar como investidor. Eu acho que se você quer ser investidor e perder a sua família... Não vale a esse pena. trade-off não vale a pena. Depois vai ter que gastar com terapia para resolver o investimento. E não vai resolver, talvez. E haja terapia. E haja, E aquela torcida contra em casa. Exatamente. Viu? Eu disse que não era para fazer, eu avisei. Pô. Agora, se você resolve o núcleo familiar e consegue chegar num meio termo, onde você consiga também construir a sua vida previdenciária e as duas coisas andam juntas, na minha visão, é a melhor solução. Então, esquece matemática, quem nos ouve aqui, câmera 1. Quem nos ouve, esqueça a matemática, foque na solução familiar. É essa a minha sugestão. Mas eu queria complementar dizendo o seguinte, exatamente essa colocação é fantástica que o Baroni acabou de fazer. Eu sei o que ele vai dizer, mas eu quero fazer o seguinte ponderação. Antes de estar preocupado com a família, comece já solteiro, em vez de todo dia para balada, pega R$100 toda vez que você ia para balada, bota no bolso e compra um pouquinho de cota do fundo imobiliário. Aí quando você tiver com a sua família constituída, você já tem renda do fundo imobiliário suficiente, inclusive para pagar o eventual financiamento do seu imóvel. Quanto antes você começa a investir no fundo imobiliário, no passado a gente diria talvez o seguinte, quanto antes a gente começa a poupar, agora não vamos mais dizer poupar, quanto antes a gente começa a investir no fundo imobiliário, antes a gente vai conseguir ter uma base patrimonial tranquila, com renda suficiente para, inclusive, te ajudar muito na compra do seu imóvel de moradia, do seu ninho familiar, como o Baroni excepcionalmente colocou. E aí, Faí? Então, cara, o Baroni conseguiu sintetizar em bem menos tempo do que eu levaria para falar a mesma coisa. Porque, assim... O que são as grandes vantagens e as grandes fortalezas do fundo imobiliário, e dentre elas a gente destaca a liquidez, o fracionamento do investimento, consegue começar com um pouquinho e tal, tu consegue vender rápido quando quer. Pô, é genial, é uma grande vantagem, se tu souber usar. Porque isso que é uma grande vantagem pode ser a tua maior armadilha. Porque esse preço vai oscilar e quando tu quiser vender, tu vai conseguir. Um imóvel, se eventualmente a economia fica um pouquinho mais cinzenta... Tu até pode ter o reflexo de, não, vou vender. Aí que não vende. Mas aí talvez tu não consiga. Aí que não vende. Né? E aí quando tu não consegue, que bom que tu não conseguiu. Porque tu ia estar fazendo bobagem. Então tu entende que o que é vantagem se eu não souber usar, vira uma grande desvantagem para mim. E aí vem exatamente o que o Baroni falou, que, bom, te resolve tu contigo mesmo, ou tu com a tua família, ou tu com os teus primeiro. A partir daí, aí tu começa a fazer conta. Se eu tiro o coração aqui e boto uma calculadora... Ah, não tem dúvida, né? É fundo imobiliário na veia. Não, é simples. Quando tu compra um imóvel financiado, tu paga 2, 3 imóveis às vezes. Para comprar leva um. Quando tu começa essa construção com fundo imobiliário, tu paga meio. Porque a outra metade virou os rendimentos que ele mesmo foi te pagando. A diferença é brutal. Agora tu tem que conseguir. Tem que conseguir. Não pode perder a paz dentro de casa, não pode perder o sono. Dinheiro no mundo não vale a pena se isso te custar teu sono, se isso custar a tua paz dentro de casa. Então, te resolve
e depois vamos falar de fundo imobiliário. Mas te resolve primeiro, porque em casa, né, a gente sabe, não dá para brincar.